Eu quero dar boas-vindas a todo mundo que está entrando agora na live. A gente do Grupo Otorrinos quer agradecer a sua disponibilidade de separar um momento do seu dia para conversar com a gente sobre tudo que está acontecendo aí em São Paulo e a sua experiência sobre a pandemia de Covid. E é um grande prazer estar com você aqui. Eu que agradeço pelo convite. O convite foi feito pelo Lúcio Noleto, que foi meu amigo de turma, né? A gente está formado, já tem 20 anos, e é sempre um prazer poder reencontrá-lo e poder ajudar de alguma forma, principalmente nesse período que a gente está passando, né? Que eu acho que é um período novo para todo mundo, é um período de desafio, está todo mundo aprendendo. E a gente está à disposição. Se eu puder deixar alguma colaboração, vamos lá. Tá bom. O nosso objetivo é fazer um bate-papo para informar as pessoas sobre essa situação que está acontecendo do Covid, dessa pandemia que está deixando todo mundo em casa, e trazer para a gente a experiência do Dr. Antônio Carlos, que está lá em São Paulo, convivendo no seu dia a dia com essa situação. Eu vou começar a fazer uma introdução e depois eu vou abrir a palavra para o Dr. Antônio Carlos para ele começar a falar sobre o que ele está vivendo, ou seja, a pandemia na sua história real, na vida mesmo de quem está dentro dela. Os dados sobre a pandemia do coronavírus, eles aumentam a cada dia, né? Esses dados vão todos modificando em cada momento. Segundo o John Hopkins University in Medicine, nós temos já 2.499.000 casos de Covid-19 no mundo. E já tivemos 171 mil mortes. Ou seja, essa doença está transitando numa mortalidade em torno de 6,8%. A doença, como todo mundo sabe, começou da China. Na China não é o país mais afetado. A China tem 83 mil casos de coronavírus, com mortalidade em torno de 5,5%, né? 4.636 chineses já morreram de coronavírus. Nos Estados Unidos é o país mais afetado, 788.110 casos de coronavírus até hoje, com 42 mil mortes. Os Estados Unidos têm mais ou menos a mesma mortalidade da China, 5,3%. Os países da Europa mais acometidos foram Espanha, Itália e França. A Espanha teve o número maior de casos, 2.400 mil casos, com mortalidade de 10%. Quer dizer, uma mortalidade bem maior do que a gente viu na China e nos Estados Unidos. A Itália tiveram 181 mil casos, com 13% de mortalidade. E na Espanha, o terceiro país da Europa mais acometido, 156 mil casos, com 12% de mortalidade. Essa mortalidade ela muda, porque as pessoas estão conhecendo mais a doença, os médicos estão sabendo como lidar melhor com essa doença e esses números eles vão melhorando dia a dia. Da mesma forma que o número de casos podem aumentar e vão aumentar, certo? A medicina ela vai aprendendo a lidar melhor com esses pacientes. No Brasil, nós temos hoje 44.884 casos de coronavírus, com 2.580 mortes, ou seja, o Brasil está em 6,3% de mortalidade no momento. No Piauí, nós temos poucos casos ainda, 158 casos com 12 mortes. Essa mortalidade é de 7,6%, mas nós temos pouco caso. São Paulo, onde o doutor Antônio Carlos está, tem mais de 15 mil casos, com 1.000 mortes, uma mortalidade de 7%. Nós temos que fazer a observação que quando a gente fala desses números de coronavírus, temos que lembrar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% dos pacientes eles são assintomáticos. 20% eles vão apresentar sintomas que vão precisar ir no hospital e 5% tem aqueles sintomas graves que precisam de suporte respiratório, que precisam de intubador. Isso faz com que esses números
é esperado que o número de pessoas infectadas hoje seja bem maior do que eu descrevi agora. Só que são muitas pessoas assintomáticas. E depende também de como cada país ele determina a testagem dos casos. Não é uma coisa rotineira todos os países testarem os casos iguais. Cada país tem critérios diferentes. E assim, a gente dá uma introdução sobre como está a perspectiva do coronavírus hoje, a realidade do coronavírus, e eu passo para o doutor Antônio Carlos para ele passar para a gente quais são as informações e como é que ele está vendo toda essa situação. Bem, deixa eu fazer uma pequena introdução de como que eu caí de paraquedas na linha de frente do coronavírus, né? Então, eu estou em São Paulo desde 2003, eu sou nefrologista de formação. Desde então, eu trabalho no Hospital do Coração. Lá, eu sou responsável pela clínica médica e também pela nefrologia. Quando começou o surto, inicialmente, os infectologistas ficaram responsáveis por atender esses pacientes. Eles eram responsáveis pelos pacientes que internavam. Então, a nossa primeira internação no HCOR aconteceu no dia 16 de março. Do dia 16 de março ao dia 9 de abril, chegou no pico, nós tínhamos 77 pacientes internados. E aí as equipes de infectologia estavam sobrecarregadas e a diretoria pediu a ajuda da equipe clínica para acompanhar. E, assim, nós aceitamos o desafio e eu confesso que, para mim, tem sido muito interessante. Assim, é uma doença completamente nova, a evolução completamente atípica, muda de caso a caso e tem nos feito aprender bastante. A minha vida virou de cabeça para baixo, eu estou em casa sozinho há 15 dias, minha família teve que sair de casa por conta do risco de contaminação. Aí a gente está praticamente diuturnamente no hospital. Só que, como você colocou, nós estamos começando a aprender a lidar com essa doença e vendo que, quando a gente começa a manejá-la de forma mais adequada, a gente consegue diminuir muito a mortalidade dela. Então, o pessoal está muito assustado, a mídia mostra a todo momento esse número absurdo de mortes. Realmente, eu acho que os países subestimaram, não só o Brasil, mas os outros países subestimaram a Covid, e quando acordaram já era um pouco tarde. Qual que tem sido a nossa experiência? Eu falei, o primeiro caso começou no dia 16 de março. Agora, aparentemente, nós atingimos o platô e o número de internações vem em queda. Isso, aparentemente, também tem acontecido nos outros hospitais grandes do estado, como o Einstein, como o Sírio, como Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa. Então, aparentemente, é uma doença que começou no topo da pirâmide. A população com melhor poder aquisitivo começou internando nesses hospitais e agora o grande problema é que a doença está indo para as periferias, para o SUS. Então, o governo de São Paulo tem montado uma verdadeira operação de guerra. Para ter ideia, o Hospital das Clínicas é um complexo imenso, mas a maior parte dele, chama o Instituto Central, ele foi completamente esvaziado para se tornar hospital apenas para Covid. Eles criaram 900 leitos para Covid lá. Desses 900, 200 leitos de UTI. Ontem nós tínhamos 185 desses leitos ocupados e o Hospital das Clínicas já estava começando a pedir aparelhagem dos hospitais privados. Estão pedindo para que o HCO e outros hospitais emprestassem respiradores, entre outros aparelhos, porque o grande medo é que isso agora vai tomar grandes proporções. Parece estar acontecendo não só aqui em São Paulo, mas também no Nordeste. Eu tenho contato com o pessoal do Recife. O Recife também está saturado. Fortaleza, principalmente Fortaleza, mas o Ceará como um todo a doença tem tomado grandes proporções e faltam equipamentos, faltam leitos, né? E está faltando também mão de obra. Uma das coisas que nós temos visto lá no HCOR
é a quantidade de profissionais afastados que se contaminam. Então, mais de 240 profissionais do HCOR já se afastaram por síndrome gripal. Desses 240, 180 tiveram o diagnóstico confirmado de Covid. Tá? Entre técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e até pessoas que ficam na área administrativa. Então, isso tem sido também um grande problema. A gente tem partido para contratações de emergência e tem dificultado muito o atendimento. Uma coisa interessante de se ressaltar, eu sou nefrologista e nós temos uma clínica de diálise. Quando a Covid chegou, nós imaginávamos que ia haver uma verdadeira carnificina, porque o paciente renal crônico é aquele paciente diabético, na maioria das vezes, hipertenso, na maioria das vezes, idoso, mas o que nós estamos vendo e que parece estar se repetindo em todo o mundo é que os pacientes com doença renal crônica em diálise, eles apresentam uma forma mais branda da doença. Tá? Eu estava até conversando com alguns colegas, inclusive contigo antes, parece que na oncologia você tem observado a mesma coisa, né? Assim, pelo menos até o momento, na clínica que eu trabalho, nós não tivemos nenhum caso de paciente confirmado. Eu tive 2 pacientes com suspeita, que eles não fizeram teste, porque eles não apresentaram sintomas respiratórios, mas apresentaram esses outros sintomas, como fraqueza, febre, diarreia, né, e aquele entalo na garganta. Mas, como eles não apresentaram sintomas respiratórios, eles não foram testados. Mas todos os 2 estão bem. Eles saíram bem dos sintomas que apresentaram. Nós ainda temos poucas publicações em nefrologia, mas é um relato de 6 pacientes na China, durante a pandemia, numa clínica de diálise. Dos 6, nenhum apresentou a forma grave. E é o que nós temos visto lá na clínica também. Acho que nós estamos com 2 ou 3 pacientes com diagnóstico confirmado. E, por incrível que pareça, o sintoma mais comum para eles é diarreia, cefaleia. A gente não vê esses pacientes evoluindo com a forma mais grave. E se questiona se é porque esses pacientes já são muito imunossuprimidos e aí eles não desenvolvem aquele estado inflamatório, a tempestade inflamatória, que é o que se tem visto que realmente mais complica na doença, ou se existem outros fatores, né? Eu acho que só o tempo vai demonstrar. Uma coisa que você citou, que eu acho que a gente tem que falar, né, é que muita gente se questiona se o lockout, né, se a quarentena ela foi correta, né, se deveria acontecer, tá certo? Se isso devia acontecer, se isso era o procedimento médico certo. E a gente, pelo que você falou, e, né, pelo que a gente vê na literatura, foi o procedimento correto, o isolamento, né? O lockout foi o isolamento correto. O lockout, ele retarda a curva epidérmica ou a curva epidêmica e ele permite que os médicos conheçam melhor a doença e que o sistema de saúde se estruture para acolher os casos da doença. E é exatamente o que você nos está relatando que está acontecendo em São Paulo, né? Houve um tempo, começou a ter um preparo dos hospitais para absorver esses pacientes que vão adoecer, que a gente sabe que é a minoria, mas que vão adoecer, e o sistema tem que estar preparado. Exatamente. Uma coisa é você ter 5% de 100 pacientes. Outra coisa é você ter 5% de 180 milhões de pessoas, que é exatamente a população brasileira. Então, eu também acho que a quarentena foi a medida mais adequada. Eu questiono se a quarentena devia ter começado em todos os estados na mesma hora. Verdade. Talvez o planejamento tenha sido diferente. Talvez São Paulo devesse ter começado naquele momento que começou. Eu acho que foi o momento exato. Mas não sei a realidade dos outros estados, se poderia ter sido postergado ou até, em alguns locais, ter começado antes. Mas, com certeza, isso nos fez salvar vidas. E a grande questão
o grande medo, eu vi no Hospital do Coração, que é um hospital de grande porte aqui em São Paulo, eu vi os gestores com medo de falta de equipamentos, né? Então, para vocês terem uma ideia, nós temos uma UTI geral que tem 36 leitos, tem uma unidade coronariana que tem 14 leitos. De uma hora para outra, eles construíram, num andar que era de enfermaria, uma UTI improvisada que era para os pacientes Covid. Essa UTI inicialmente teria 12 leitos. Certo. Em coisa de uma semana, essa UTI estava lotada. O que eles fizeram? Ao mesmo tempo em que lotou com pacientes Covid, houve uma queda acentuada da procura do hospital por outras doenças. Os pacientes pararam de ir no hospital com medo Sim. de se contaminar. Então, eles transferiram a UTI Covid para a antiga UTI, que tinha 36 leitos. E chegou um momento em que nós tivemos 80% dessa UTI ocupada. Então, realmente, o negócio estava tomando proporções em que a gente não sabia onde que ia chegar. Hoje, dados de hoje, nós temos na nossa UTI, essa UTI que tem 36 vagas, eu tenho apenas 15 casos confirmados e 3 casos suspeitos. Quer dizer, eu tenho e um caso que é negativo, mas está em monitoramento. Então, eu tenho 53% de ocupação da UTI. Nas unidades de internação, para quem não conhece o Hospital do Coração, nós temos 3 prédios. 2 que são juntos, um é onde começou o hospital, e eles construíram outro do lado, que se comunicam, e, mais recentemente, construíram um prédio de frente, do outro lado da rua, pelo qual a comunicação com uma passarela. Quando começou a crise, esse prédio novo é chamado Prédio Aviv Jatene. Quando começou a crise, eles usaram o Prédio Aviv Jatene só para internar os pacientes com Covid. Então, era um prédio isolado do hospital, em que ficavam os pacientes com Covid sem necessidade de UTI. Esse prédio também chegou a ter uma ocupação quase completa, então eles começaram a transformar enfermarias do outro prédio em enfermarias de Covid. Hoje em dia, com a queda do movimento, nós já temos 59% dessas unidades livres de pacientes. Então, realmente, o que demonstra uma queda na curva, né? O planejamento foi adequado. Na minha opinião, a quarentena foi bem aplicada aqui em São Paulo. Eu acho que ela deve ser postergada ainda, principalmente agora por conta da grande onda que está esperando na periferia. E, conversando com as pessoas do hospital, o que o governo espera é que a onda da pandemia na rede pública aconteça em meados de maio. Então, a gente ainda vai ter um certo tempo para se preocupar com isso aí. Inclusive porque, se as unidades públicas se esgotarem, o governo tem como se apropriar dos leitos privados. Né? Então, assim, todo mundo está tentando ajudar na criação de hospitais de campanha para tentar evitar esse estrangulamento. Doutor Antônio Carlos, eu tenho uma pergunta aqui sobre o tema da doutora Ivana Kelly, que é uma pediatra que está estudando bastante Covid aqui no Piauí, e ela está perguntando se você vê aumento do número de leitos dos hospitais de campanha, se realmente esses hospitais de campanha estão sendo feitos em São Paulo, ou se existe mais remanejamento de leitos da estrutura hospitalar da cidade para atender Covid. Não, aqui em São Paulo eles criaram já 2 hospitais de campanha, um fica no estádio do Pacaembu e outro no Sambódromo do AMB. E a função desses hospitais de campanha é desafogar os hospitais públicos que já existem. Aqui em São Paulo eles dividiram por região. Então, eu tenho um hospital de referência para a Covid na região norte, na região sul, na região leste e na região oeste. Esses hospitais têm capacidade de promover um tratamento de maior complexidade. Só que, como a necessidade de internação é muito grande, eram necessários esses hospitais de campanha exatamente para desafogar. Então, vão para os hospitais de campanha os pacientes com menos graves, né? E eu não tinha tido a oportunidade de visitar os hospitais, mas como o HCOR está
participando do estudo Coalizão, que é um estudo que exatamente para avaliar a eficácia da associação cloroquina-azitromicina. Os pesquisadores têm percorrido todos esses hospitais de campanha. E a informação que eles me dão é que os hospitais estão cheios e que tem um turnover muito grande. Então, assim, eles serviram inicialmente para desafogar os hospitais de referência e hoje, assim, já estão com a sua estrutura praticamente completa. Dona Carlos, a informação que a gente tem aqui no Nordeste é que a mortalidade do HCO está muito baixa. Abaixo do que até esses números estatísticos que a gente até que eu falei agora no começo. Você vê essa realidade? Você acha que essa incidência no final da tempestade vai ser menor? Você está vendo mortalidade? Eu estou vendo cada vez menos mortalidade. Em dados nossos, o que nós tivemos total de internações COVID positivo foram 132 pacientes. Desses 132, nós tivemos 11 óbitos, um com menos de 24 horas e 10 com mais de 24 horas. Essa mortalidade seria de 11,5%, que parece uma mortalidade alta. Sim. Só que a maior parte desses pacientes que faleceram de Covid eram pacientes que já estavam no hospital em tratamento paliativo. Sim. Tá? Sim. Então, se você exclui os pacientes em tratamento paliativo, a nossa mortalidade, o índice cai para 4,9%. Entendi. Então, realmente não é uma mortalidade alta e tem diminuído. O que eu tenho visto é que tem diminuído. Um dos grandes problemas da doença é o tempo aumentado do paciente no hospital. Então, o tempo médio é de 10, 11 dias. E quando esse paciente vai para a UTI, pelo menos mais 10, 11 dias. Pode falar. Você me falou que o HCO está participando do estudo da azitromicina com a cloroquina. Aqui no Piauí, nós temos uma colega médica nossa, a doutora Marina Bucar, que está na Espanha. E ela é uma defensora dessa associação, porque ela, na prática clínica dela, notou uma mudança importante da evolução clínica dos doentes, da tempestade citoquímica, da mortalidade, depois que eles começaram a utilizar esse esquema, e mesmo sendo um esquema que está em estudo, né, não sendo um tratamento oficial, ela acredita que, realizando esses estudos, vai se mostrar um benefício dessa associação. Você já consegue ver alguma mudança? Você já está ou outra coisa que você está falando muito são os efeitos colaterais. Vocês pegaram algum efeito colateral desses pacientes? Cara, isso é uma briga imensa no hospital. Nós formamos um grupo de crise que inclui todos os médicos do hospital. E aí você tem grandes nomes da medicina brasileira que fazem parte desse grupo. E você não imagina o que isso dá de briga, né? Eu acredito. Então, aqui também tem muita briga. A gente não vai citar nomes aqui, mas tem pessoas que vivem aparecendo aí na televisão que dizem, olha, se eu for internado, eu quero tomar tudo. Verdade. E a gente tem o coordenador do estudo, que é uma pessoa assim brilhante, é um cara jovem, mas um cara brilhante, um cara com publicações no New England, no JAMA, que ele bate que, assim, a gente precisa provar isso realmente, né? Então, hoje ainda, ele me mandou um estudo que foi feito no Hospital dos Veteranos, lá dos Estados Unidos. É um estudo que envolveu 11.200 pacientes. Foi aceito para publicação agora, eu ainda não sei qual que é o período. É um estudo retrospectivo, com todas as críticas, mas que ele mostrou que não há efeito benéfico na associação azitromicina-cloroquina. E nem mesmo na cloroquina isolada. E ainda se viu mais efeitos adversos nesses pacientes. Isso é o que o estudo está mostrando. Se você me perguntar o que eu estou fazendo, se for um paciente meu, eu administro a cloroquina. Tá? Eu até comentei com o responsável pelo estudo o seguinte: está no meu dia de retaguarda. Se chega um paciente que é meu, que eu já conheço, a conduta é minha. Se for um paciente que caiu lá, entrou no hospital e estava no meu dia,
de tratar dele, eu dou a opção desse paciente, se eu ouvir a equipe de pesquisa e definir se ele quer ou se não quer participar do estudo. Então, esse foi Entendi. mais ou menos tratado. E qual que é por que eu me baseio nisso aí? Assim, lógico que medicina baseada em evidências, nessa hora, assim, a gente está indo contra. Eu tenho uma formação acadêmica grande e estou jogando fora mais ou menos essa formação quando eu afirmo que uso cloroquina mesmo sem ter nenhum parâmetro. Evidências. Exato. Mas eu acho que a gente está num momento de guerra e que a única coisa que a gente tem. Com relação ao efeito colateral, a gente conversa com inúmeros colegas reumatologistas. Se vocês tiverem a oportunidade de conversar aí, pergunta quantos reumatologistas já pararam de usar cloroquina por conta de arritmia. Assim, eles não chegam nem a pedir um eletrocardiograma. Aí os cardiologistas brincam, não, é porque as complicações vão para o cardiologista e eles não veem. Mas não é. É uma droga que é usada há muito tempo e que os efeitos colaterais surgem com doses muito altas e a longo prazo. O tratamento para o COVID vai de 7 a 10 dias, numa dose que não é tão alta, né? O que eu costumo fazer é só tratar os pacientes internados, fazer o eletrocardiograma direto, avaliar o intervalo QTC, ver se não está se alargando, avaliar potássio e magnésio diariamente, para ver se não tem alteração que predispõe à arritmia, e tenho feito nesses pacientes. Agora é muito cedo. Eu, assim, meus, tem 20 pacientes. Então, eu não tenho como te dizer se melhorou ou não. A minha impressão pelo que se fala do mecanismo de uso da cloroquina, de efeito da cloroquina no COVID, se ela serve para diminuir replicação viral, então ela tem que ser usada no começo da doença. Isso. E não no paciente grave, como está se fazendo. Esse próprio estudo Coalizão, o Coalizão 1, existem outros que estão em andamento, que vão entrar. E o Coalizão 1, os pacientes vão ser randomizados de duas formas. Primeiro, o paciente que é considerado como um paciente não grave, aquele paciente que satura mais do que 94% só com catéter de O2. Esse paciente é randomizado para não receber nada, para receber só a cloroquina ou para receber a associação cloroquina-azitromicina. E os pacientes considerados graves, que são aqueles pacientes que saturam menos de 94%, mesmo com suporte máximo de O2, esses pacientes são randomizados para receber ou a cloroquina com azitromicina ou só a cloroquina. Quer dizer, nesse grupo dos graves, eles não ousaram não iniciar a cloroquina. Eu sei. Então, isso é até assim, um contrassenso, né? Se eles acham que não faz sentido, por que eles estão fazendo para todo mundo? Esse estudo do Portal dos Veteranos, o que nós vamos ter que avaliar é exatamente isso. Qual foi o momento que eles usaram? Porque também na nossa forma de pensar aqui no Piauí, de um grupo de médicos que está estudando o tema e está estudando essa associação, é que se você perder o time para usar, né, você começar a usar em pacientes mais tarde, você não vai ver esse benefício, que Exato. é o que a doutora Marina fala para a gente lá da Espanha. Ela disse que quando eles começaram a usar nos pacientes mais graves, com evolução mais tardia, eles perderam o benefício. Quando eles começaram a usar mais precocemente, que é exatamente o que você está falando, do estudo Coalizão, e você começou a usar mais precoce, você viu que esses pacientes se beneficiaram. Eu acho que é isso, é até o amadurecimento dos estudos, né? Vamos ter que começar a ler, realmente vai ter, eu acredito que vão ter estudos, cada um com desenho diferente, né? E a gente vai conseguir definir, talvez, o momento e se tem benefício mesmo. Exatamente. Para mim, uma outra coisa que tem mudado a evolução da doença é o uso de corticoide. Né? Sim. Então, é aquele negócio que a gente aprende. Quando começou o COVID, era uma contraindicação você usar corticoide nesses pacientes. Sim. De uma hora para outra surgiram estudos assim para pacientes graves com o uso da dexametasona. Lá no HCO, a gente começou a usar o solumedrol. Sim. Então, qual que seria o critério? Aqueles pacientes muito toxemiados, pacientes que já estavam evoluindo com consolidações pulmonares, você fazia o solumedrol 1 miligrama por quilo.
podia dividir essa dose em 2 vezes ao dia. Aqueles pacientes mais leves, você fazia 0,5 miligrama por quilo. E os pacientes que não internavam, apesar de ter muito vidro fosco, apesar de estar saturando um pouco, mas não estavam toxemiados, você não fazia corticoide. Isso ficava a critério do médico, aí não tem estudo correndo ainda, eles estão pensando em fazer. Mas a minha impressão pessoal é que os meus pacientes que usaram corticoide melhoraram significativamente. E eu ainda tenho que ver, como eu falei, tem poucos, 20 pacientes até agora, mas o que é mais engraçado é que os pacientes em que eu usei corticoide, que teoricamente eram os pacientes mais graves, tiveram alta mais cedo. Sim. E aqueles em que eu não usei, porque a doença é interessante, que parece que o vírus começa a despertar por volta do 5º a 7º dia. Você tem pacientes que estão muito bem, e quando chega no 5º, 7º dia, esse paciente começa a piorar a prova inflamatória, começa a tossir mais, e muitos deles descompensam. Isso aconteceu muito nos pacientes em que eu não usei corticoide. Então, eu estou até revendo o conceito, talvez usar uma dose menor do que o 0,5 miligrama por quilo, mas para todo mundo. Uhum. Isso que você está falando comunga bastante com o que a Marina, que é essa nossa colega na Espanha, está fazendo. Ela disse que lá na Espanha eles estão começando a usar 250 miligramas de metilprednisolona para qualquer paciente com infiltrado pulmonar. E ela acredita que isso vai mostrar benefícios quando for avaliado, porque ela tem a mesma impressão sua, quer dizer, sua linha de raciocínio está sendo igual ao que ela fez uma live para a gente agora no final de semana. Parece que vocês combinaram. Ela na Espanha e você em São Paulo, né? Que mostra para a gente como a gente não pode se pegar de forma radical só com o estudo clínico. A experiência de quem está na linha de frente, a experiência de quem está tratando o doente e ver como a evolução dos pacientes ocorre quando você usa ou não a terapêutica, isso tem que ser levado em conta num momento grave de pandemia, né? Onde a gente não tem... Aqueles pacientes, seus pacientes, eles não têm tempo para esperar um estudo clínico, né? De nível A, para a gente ter certeza. E não tem como. E ela tem a mesma interpretação sua. Até esses pacientes com menos comprometimento pulmonar, essa dose de 250 miligramas de metilprednisolona dá uma rapidez na melhora da performance pulmonar. Por isso que ela já é uma dose até bem maior do que eu estou usando, porque eu estou usando 1 miligrama por quilo por graves, que, por exemplo, para um paciente de 80 quilos, 80 miligramas. E a gente já vê diferença, né? Uhum. Uma outra coisa que aí está no protocolo do HCOR, todo paciente, mesmo com diagnóstico, mesmo com a tomografia suspeita de Covid, ele já entra com um antibacteriano também. Sim. Até que saia o resultado do Covid, mas nos meus casos, saiu o Covid, sai 2 dias depois, o paciente já está com 2 dias do antibiótico, eu levo até o 7º e paro. O que eu tenho visto é que tem muito funcionário do HCOR internando. Sim. Então, a droga que está no protocolo é o Zinforo. Só que eu tive que mudar a droga em 2 ou 3 desses pacientes que eram funcionários. Então, o que é que eu estou começando a fazer? O funcionário do hospital, ele tem acesso a uma flora que é diferenciada, uma flora mais brava, né? Uhum. Então, para esses pacientes, ao invés do Zinforo, eu já estou começando Tazocin. Sei. Para tentar dar uma cobertura maior. E mantém junto com as outras, com a cloroquina, com a azitromicina, quando o paciente não está no estudo, ou quando ele está no estudo e foi randomizado para esses grupos. Com relação à tempestade inflamatória, isso realmente é o que mata o paciente. E aí eu vou citar um exemplo de um caso que a gente está pensando em publicar, o paciente ainda está internado. Eu vou até lhe falar assim 2 perguntas, se você falar. Perguntaram aqui se você teve alguma experiência, algum contato com interleucina nesses pacientes. Perguntaram se você viu comprometimento grave de algum outro órgão, de algum outro sistema, além do pulmonar.
e perguntaram se você tem visto a utilização da posição pronada para evitar intubação. Deixa eu responder. Com relação à interleucina, era basicamente o que eu ia falar. Nós tivemos um paciente, e aí vai um pouquinho eu vou fazer uma pequena crítica à telemedicina, que a telemedicina eu acho que agora chegou para valer. Uhum. Eu acho que a telemedicina tem que ser feita por profissionais que conhecem o paciente. Esse paciente, a médica dele é minha amiga e estava com Covid, estava afastada. Sim. Então, desde o dia 1º de abril, o paciente começou a se sentir mal. No começo era aquele sintoma do resfriado, era uma coriza, um pouco de tosse, e ligava e não conseguia falar com a médica dele, e os responsáveis pela telemedicina, não, fique em casa, você não precisa ir. Isso foi correndo, até que no dia 13 de abril, o paciente piorou muito e a esposa levou para o hospital. Ele chegou e assim, foi uma das tomografias de Covid mais feias que eu já vi. Sim. Eles foram capazes de mensurar, o paciente tinha 55% do pulmão comprometido. Ele chegou com 300 de PCR, chegou com dímero D muito alto, ferritina altíssima também, e como era um paciente dessa colega, ela pediu para que eu acompanhasse, eu pedi desde a internação que eles já começassem com o esquema completo, então era Zinforo, o paciente estava vindo de casa, cloroquina, e hidroxicloroquina e azitromicina. No dia seguinte, o paciente tinha aumentado o PCR e ele estava pré-tubo, né? E o infiltrado era característico, não tinha infecção secundária ali, aquilo era Covid. Então, nós decidimos, meio que na marra, usar o tocilizumab, Sim. que é o inibidor de interleucina 6. Né? Foi a primeira vez que foi usado no hospital. Nós dosamos a IL-6 dele, ainda não está pronta, porque demora muito para ficar pronta, mas Sim. fizemos o tocilizumab no segundo dia. O paciente estava pré-tubo, ele já estava com a máscara de Douglas a concentração de O2 a 10%. Um dia depois, a PCR tinha caído de 300 para 180. O paciente estava confortável na cama, com catéter de O2 a 2 litros por minuto e comendo no leito. No terceiro dia, a PCR dele já estava em 80 e ele teve alta da UTI. Hoje, o paciente está com 5 dias, aproximadamente 5, 6 dias da chegada, está com 1 litro de O2, o PCR dele hoje é de 15, e ótimo. Nós repetimos uma tomografia precoce com 72 horas, até pela intenção de publicar o caso, e já havia uma redução discreta do infiltrado, ele foi capaz de quantificar a 55% de acometimento do pulmão e foi para 50%. Então, a gente vai repetir agora a tomo com uma semana. Repetimos a interleucina 6, mas nem a do início a gente tem ainda. Ainda não temos também a segunda. Mas a ideia é que essa droga fez toda a diferença na tempestade inflamatória. A grande dificuldade é o custo. A dose dele, a dose é de 8 miligramas por quilo. Então, nós usamos aproximadamente dose única, usamos aproximadamente 3 frascos. O custo vai ser por volta de R$18.000. Então, a gente não sabe ainda se o convênio vai pagar, se a família vai arcar, mas assim, vamos levantar esses casos, porque se o convênio for pensar o que ele ganhou em dias de internação... Pois é, e o TI... plenamente a droga. Eu acho que a segunda pergunta foi a do Prona, foi isso? Foi do Prona, isso, da doutora Ana Lúcia. Isso é interessante, eu estava conversando com a equipe de UTI lá do HCO hoje. Eu sou suspeito de dizer, mas eu acho que é uma das melhores equipes de UTI que eu conheço. Eu tenho toda a confiança no pessoal lá. E o que eles me disseram é que 90% dos pacientes corona foram pronados, tá? Entubados e pronados. Então, o prona é uma coisa que faz a diferença nesses pacientes. No começo, eles tratavam esses pacientes como pulmão de SARA e estavam prejudicando o paciente. Não é um pulmão de SARA. A complacência pulmonar é boa. Então, como que eles estão ventilando esses pacientes hoje? Volume corrente baixo,
6 ml por minuto, PIP baixa, PIP de 10, e pronando esses pacientes. Tá? Então, mais de 90% dos pacientes que foram para a UTI e precisaram de tubos foram pronados. Então, é importantíssimo pronar esses pacientes. Essa é a experiência da equipe de UTI do HCOR. Pronar antes de entubar, não. Pronar antes de entubar, não. A grande dificuldade para esses pacientes é que eles não podem ficar sob ventilação não invasiva. Sim. Né, pelo risco de disseminação do aerosol. Então, eu não vi ninguém ser pronado antes de entubar. Eu não tenho essa experiência, acho que lá eles não têm. E perguntaram aqui também, esses pacientes evoluíram com perda da função renal? Está precisando dialisar esses pacientes ou não? Aproximadamente 30% dos pacientes, não foi experiência só a nossa, experiência do Oswaldo Cruz também, evoluíram com insuficiência renal grave. E uma coisa bem interessante, tendência à hipercoagulação. Então, eram pacientes que precisavam trocar o sistema várias vezes, trocar o catéter várias vezes. Tá? Então, assim, até levando em consideração aquela questão do que é uma doença trombogênica, né? Aí você me lembrou uma questão, até para colocar qual que é o nosso protocolo de exame nos pacientes que entram com suspeita de Covid. Hemograma para todos eles, critério de mau prognóstico do hemograma, linfopenia e plaquetopenia. Certo. Tá? Ferritina, função renal, o ionograma completo, DHL, troponina, porque foi visto que muitos desses pacientes evoluem com miocardite, e talvez essa seja uma das explicações para você ter mais arritmia nos pacientes graves usando cloroquina. Não se sabe se as arritmias que têm sido observadas são pela cloroquina em si, pela miocardite em si, ou pela associação das duas drogas, da droga com a doença. Tá? Então, troponina, BNP, PCR, dímero D. O dímero D é importantíssimo. Tá? A gente vê pacientes que de uma hora para outra começam a subir dímero D. Então, o ponto de corte que nós utilizamos lá, por volta de 3.000. Um dímero D maior que 3.000, a gente começa a anticoagulação plena para esses pacientes. Exato. E conversando com os hematologistas, não há um consenso ainda. Mas o que é que eles sugerem? Que esses pacientes na alta saiam com um anticoagulante, tipo Xarelto, sem precisar da dose de ataque, 15 mg dia por pelo menos 20 dias. Esses pacientes que chegaram a fazer um dímero D acima de 3.000. Isso não é consenso, isso é opinião de especialista. Tá? Outra pergunta. Esses pacientes em diálise ou renais, muda a dose da hidroxicloroquina ou não? É uma pergunta dos participantes. Você tende a reduzir, fazer 400 mg dia. Na dose do estudo Coalizão, a gente faz 400 de 12 em 12. Você termina fazendo 400 mg dia para esses pacientes. Mas ainda não existe uma certeza de se essa é a dose certa. Mas a gente reduz, deixa 400 mg dia. E sequela, quando sai da UTI, vocês já conseguiram identificar alguma? Uma respiratória? Eu estava falando de, talvez em alguns pacientes, havia uma sequela, havia um discreto grau de fibrose pulmonar. Mas ainda é muito cedo, considerando que a doença começou para a gente em março, ainda é muito cedo pensar que esses pacientes vão já tem alguma sequela definitiva. Acho que é difícil dizer isso aí, só o tempo vai mostrar. Uma outra coisa interessante e que vem da minha experiência, hoje eu acredito mais na tomografia de tórax do que na dosagem do PCR para dar o diagnóstico de Covid. Tá? A gente tem visto muitos pacientes com PCR falso negativo. Isso tem 2 fatores, ou até 3. A qualidade do laboratório, a qualidade da coleta e o tempo de viremia. Então, a gente sabe que a partir do 5º a 7º dia, a gente tem 70% de chance do teste vir positivo, a sensibilidade de 70%. Eu tive muitos colegas lá do HCOR, que aí eu não levo em consideração a qualidade do exame é boa, mas colegas médicos que tiveram 2, 3 exames negativos enquanto a tomografia já estava positiva. Positiva, entendi. Isso aconteceu com pacientes também. Então, hoje,
eu não libero um paciente sem tomografia. Eu sei que isso pode gerar aumento de custo, mas te deixa bem mais tranquilo. E uma outra coisa que tem que ser levantada é nesses pacientes que chegam com dímero D muito alto, talvez além da tomografia já seja importante você fazer uma angiotomografia para identificar possível quadro de embolia pulmonar, porque tem sido muito associado a esses pacientes. Uhum. Doutor José Luiz botou uma pergunta falando sobre trabalhos em autópsia de Covid positivo mostraram doença disseminada em vasos. Paradigma de Covid, mais importante do que a doença pulmonar? Quer dizer, o comprometimento vascular, você acredita que é mais importante do que a própria doença pulmonar em si? O paciente, a doença pulmonar, hoje, se acredita que eles terminam fazendo microtrombos mesmo. Né? Uhum. Isso tem um trabalho que foi aceito para publicação agora do pessoal do HC, inclusive um dos coautores é o Amaro Medeiros, que é um colega que foi lá da Universidade de Pernambuco também, mostrando isso. Coagulação intravascular disseminada nesses pacientes, microtrombos difusos. Então, é uma doença potencialmente trombogênica. E se a questão pulmonar em si é só devido a trombo, isso é uma discussão. Não se sabe ainda, mas tem tudo para ser. Até porque, como eu estava discutindo com a UTIsta lá hoje, o pulmão não é um pulmão de SARA. O pulmão tem uma complacência boa. Então, se o paciente tiver só microtrombos, isso justifica ele manter essa complacência boa, apesar de estar ventilando tão mal. E por isso é importante você manter doses altas de heparina, muitas vezes heparinização plena nesses pacientes, ou aqueles pacientes que não fazem o dímero D de 3.000, o que eu tenho acostumado a fazer dose mais alta da profilaxia. Em vez de fazer 40 de Clexane, faz 60, faz 80, vai aumentando e vai vendo qual o comportamento do dímero D. Uhum. Você viu alguma coisa, uma pergunta da doutora Ana Lúcia, alguma experiência com sensibilidade, disponibilidade e confiança de imunidade nos pacientes pós-exposição do coronavírus? Essa hoje é a pergunta que vale 1 milhão. Se os caras estão ou não estão, se os caras estão ou não estão imunes. Ninguém sabe ainda, né? O que se viu é que assim, eles terminam fazendo IgG enquanto ainda estão excretando o vírus. Então, não se sabe. Agora, um dado que fala a favor de que confere uma certa proteção são até esses resultados preliminares do uso do plasma de paciente doente para tratar o paciente, de plasma de pacientes curados para tratar o paciente doente. Isso é a gente pode fazer uma inferência indireta de que talvez esse IgG seja protetor, mas ainda não se sabe. E uma coisa interessante com relação até a disseminação do vírus, a gente mudou o protocolo lá do HCOR. O protocolo, depois da alta hospitalar, nós estávamos recomendando o paciente ficar em isolamento em casa por 7 dias. Agora mudou para 14 dias. Tá? Tem muito estudo mostrando que os pacientes podem excretar o vírus até 39 dias. Uhum. O que não se sabe ainda é que se depois de 14 dias o vírus tem o mesmo potencial de agressividade que tem antes. Com o isolamento, nossa curva ela se achatou. Né? A curva epidêmica achatou. Quando a gente voltar às atividades, né, que vai ser aos poucos, essa curva pode aumentar de novo. Então, todo mundo tem que estar sabendo o que é que está acontecendo e o que é que deve ser feito se tiver sintomas. Então, a informação é fundamental nesse momento. Então, doutor Antônio Carlos, você estava falando da tomografia, eu lhe cortei porque ia terminar a live, mas pode continuar. Eu acho que a tomografia por si só não é um critério de internação. Tá? Eu considero como um critério muito forte de diagnóstico, uma vez que existe muito falso negativo na PCR, principalmente no começo da doença. O médico te examinando e que você não está bem, principalmente se você não está oxigenando bem, ou se seus exames, os marcadores de inflamação do organismo estiverem muito alterados. Caso contrário, não. Você vai voltar para casa sabendo que tem Covid e manter o tratamento que é preconizado, o tratamento como se fosse uma gripe comum.
só ficando mais atento a retornar ao hospital caso alguma coisa mude em termos de sintoma. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente imagina que 80% a 90% das pessoas vão ter a forma assintomática apenas um resfriado leve, se nós fizéssemos a tomo nessas pessoas, essas pessoas com certeza teriam as alterações. Isso não quer dizer que ela vai precisar ficar internada. Por que eu peço? Para poder dar o diagnóstico. Uhum. Ó, vi uma pergunta aqui da Clícia, né? Paciente com crise de sinusite, mas usando Clenil e prednisona, mas com suspeita de Covid, né? Com perda do paladar e olfato. Ela está perguntando se progride, se prossegue com corticoide inflamatório oral ou se procura assistência porque está com medo de confundir com Covid. Eu vou abrir para o doutor Antônio Carlos, mas na minha opinião, eu acho que deve procurar um pronto atendimento, né? Tem que ver esses sintomas direito, tá certo? E mesmo que não seja internada, que não seja feito nenhum tratamento para Covid, é melhor, já que nesses sintomas, né, de perda do paladar e do olfato, fazer uma avaliação mais detalhada. Se não quiser ir no hospital, porque os sintomas são leves e, pelo que a gente vem falando, não é o ideal, tá certo? Você pode fazer uma consulta de telemedicina pelo 0800 da prefeitura ou pelo próprio sistema da Otorrinos 24 horas, que está disponibilizando consulta, teleconsulta, tá certo? Para pacientes exatamente com esse perfil de sintomas. Eu concordo, eu acho que um paciente que tem sinusite crônica e evolui de uma hora para outra com esses sintomas aí, deve procurar um atendimento, seja um teleatendimento ou um atendimento presencial. Até porque é meio controverso se o uso de corticoide inalatório vale a pena ser mantido nessa fase. Tá? Uma outra alerta que eu gostaria de fazer é para pacientes com sintoma de Covid, pacientes com tosse, com dispneia, evitarem de estar fazendo inalação em casa. Tá? Usar aqueles inaladores. Porque isso, se você tem Covid, isso aí vai dispersar o vírus, você vai contaminar as outras pessoas de casa. Tanto que no hospital, na ala Covid, é proibido nós fazermos inalação. Não é feito. Entendi. Que providencia, né? Você termina fazendo o aerosol e o vírus se espalha bem Se mais rápido espalha. para quem estiver em volta. Eu queria dar mais uma informação, que também estão perguntando sobre a reabertura da vida da gente, né? Do comércio, dos shoppings. E a gente tem uma informação nova que no dia 17 agora de abril, o Hospital John Hopkins, né? Ele publicou um projeto de reabertura, uma orientação, uma sugestão para os governantes de reabertura das cidades na pandemia de Covid. Essa reabertura ela foi proposta em 4 fases. A fase 1, que é exatamente a fase que nós estamos vivendo, que é a fase de isolamento e preparação do sistema de saúde, ganho de conhecimento médico para tratar a doença. Então, essa é a fase que nós estamos vivendo, a fase 1. A fase 2, quer dizer, a gente começar a pensar em abrir, começar a abrir os setores considerados essenciais e para as empresas essenciais, nós temos que preencher alguns critérios, tá certo? E é exatamente o que o doutor Antônio estava falando. O número de casos novos tem que diminuir, tá certo? Em pelo menos 14 dias. Então, diminuindo o número de casos novos por 14 dias, então a gente já tem um indício que a gente pode entrar na fase 2, ou seja, começar a pensar em abrir o isolamento. Tem que ter capacidade de teste rápido para fazer teste das pessoas e dos profissionais de saúde e as pessoas que estão trabalhando naquelas funções essenciais. O sistema tem que estar preparado, ou seja, não adianta eu querer discutir a abertura de uma cidade se o sistema de saúde daquela cidade não foi preparado para atender os pacientes com Covid. Então, os nossos governantes eles têm que estar preparando o nosso sistema de saúde em cada cidade do país.
E, por último, nós precisamos ter condições de fazer o rastreamento dos contatos dos pacientes com casos novos. Então, nós estamos num momento de preparação, tá certo? Na fase 2, a orientação é que as empresas, né, e os setores eles sejam abertos com modificações do seu funcionamento para continuar evitando aglomerações, para limitar a transmissão do Covid, mesmo com o sistema de saúde estando preparado, certo? E a gente faça uma redução do número de contaminações, porque as contaminações vão existir, mas elas precisam ser reduzidas. A fase 3 é quando a gente tiver uma vacina, certo? E a fase 4 é pós-epidemia, para a gente se preparar para outra epidemia. Então, a proposta do Johns Hopkins é que a gente se prepare para abrir o comércio. Ele fala sobre locais de risco e que nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, existem locais que têm locais abertos ele tem baixo risco. Já locais como bares, né, eles têm alto risco de contaminação. Então, esses locais eles vão demorar mais para voltar a abrir. Né? Restaurante, o risco é médio. Escolas e creches é considerada pelo John Hopkins como alto risco. Então, mas é um local essencial, porque a educação é essencial. Então, os governantes eles vão ter que ter muito cuidado, vão ter que cuidar muito bem para saber o momento certo de abrir as escolas. E a gente tem que se preparar para as escolas se adaptarem à teleaula, certo? Porque vão ter algumas crianças que não vão poder voltar para a escola, principalmente aquelas crianças que moram com os avós que são de grupo de risco, crianças filhas de pais que têm várias comorbidades, que são do grupo de risco. Então, a nossa sociedade vai ter que aprender a se adaptar, certo? Não só como a gente se adaptou ao isolamento, ao confinamento, mas nós vamos ter que nos adaptar para retornar de forma com bom senso, de forma coerente das nossas atividades.